Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre depoimento especial com a participação da doutora Anunciata Alves Julianello, promotora de justiça do MP de São Paulo. Com pouco mais de 20 anos de vigência, o depoimento especial representa um avanço significativo na forma como o sistema de justiça lida com o depoimento de crianças e adolescentes, vítimas de abuso sexual e outras formas de violência. Antes da implementação deste procedimento, essas vítimas eram frequentemente obrigadas a reviver suas experiências traumáticas por diversas vezes, em ambientes hostis e sem qualquer preparação, respondendo as mesmas perguntas repetidamente em audiências, delegacias e outras instâncias. Agora, a criança ou adolescente é ouvido uma única vez, em um espaço especialmente preparado e com auxílio de um profissional treinado para conduzir a escuta. O depoimento especial é, portanto, mais do que uma simples técnica. Ele se fundamenta em princípios de proteção integral, escuta qualificada e respeito à vulnerabilidade das vítimas. É um dispositivo que, além de coletar informações para o andamento do processo, promove a dignidade e a segurança, criando um ambiente que ajuda a criança a se expressar com o menor dano possível. Estabelecido a partir da Lei 13.431 de 2017 e normatizado por protocolo do CNJ, existem também os que criticam o procedimento devido à ausência de regulamentação processual no CPP, dentre outros fatores, como a ocorrência das falsas memórias. A capacitação dos profissionais que realizam esses procedimentos, os protocolos aplicados e estabelecidos, a valoração das provas e dos depoimentos, como também a controvérsia e a garantia de proteção dos direitos das vítimas, também serão abordados nesse episódio de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Anunciata. É com muito prazer que a gente te recebe aqui hoje nos Julgados e Comentados. Boa tarde, doutora Fernanda. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente ao honroso convite da Escola Superior do Ministério Público do Paraná para participar dos Julgados e Comentados. Muito obrigada pelo convite, é uma grande honra. Bom, eu sou Anunciata Alves Julianello, sou promotora de justiça aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo há quase 13 anos, completo 13 anos no ano que vem. Sou carioca, meu sotaque já me dedura aqui, em razão da minha origem. Estudei na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, fiz a pós-graduação Lato Sensu no ano de 2010, fiz meu mestrado na PUC de São Paulo, que eu concluí exatamente, foi a minha tese, a minha dissertação de mestrado foi o livro, que deu origem ao Depoimento Especial, que é um livro que eu tenho publicado a respeito dessa matéria no ano de 2018, e atualmente eu sou assessora da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, local que eu trabalho desde fevereiro do ano passado. Então, seja muito bem-vinda. Eu confesso que esse sotaquezinho, assim, já me deixa mais em casa, eu brinco, né? Porque, para quem não sabe, eu sou uma fluminense, quase paranaense, eu já estou aqui há tantos anos, mas esse sotaquezinho, assim, de radinho, de radinho quebrado, eu também tenho. Então, assim, eu confesso que dá, uma sensaçãozinha gostosa da gente estar aqui gravando hoje, tá? Anunciata, então vamos começar o episódio de hoje trazendo as primeiras definições referentes à Lei de Depoimento Especial. A Lei 13.431 de 2017 estabelece um sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, vítimas ou testemunhas de violência, com o objetivo de preservá-los, evitando ou minimizando a vitimização secundária. Para tanto, a lei veicula dois institutos, a escuta especializada e o depoimento especial. Explique para nós a importância da normatização do depoimento especial e qual a diferença entre esses dois institutos? Sim, Fernanda. O advento da Lei 13.431 representou um significativo avanço na proteção, se evitar, na realidade, a revitimização de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Até então, essa prática ela já vinha sendo adotada, tendo essa origem no Rio Grande do Sul, por iniciativa do então juiz Daltoié, e acabou sendo adotada no referido tribunal. Houve uma recomendação do CNJ no ano de 2010 para que essa prática, essa forma diferenciada de produção de prova, fosse adotada em outros tribunais do país também, até que no ano de 2017 adveio a lei do depoimento, a chamada Lei do Depoimento Especial, que é a Lei 13.431. Mas, na realidade, a chamada Lei do Depoimento Especial não trata apenas, tão somente, do depoimento especial, que é essa forma diferenciada de produção de provas relacionadas a crianças ou adolescentes. Ela consiste, na realidade, num microsistema de proteção
de crianças e relacionados a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, que tem o escopo não apenas de possibilitar uma produção de prova diferenciada, mas também, especialmente, que há necessidade de se evitar tanto, que é a questão da chamada revitimização ou vitimização secundária. O que acontece, que é algo que não existe apenas tão somente em relação a crianças e adolescentes, é que no processo penal, durante muito tempo, a vítima deixou de ser considerada como um sujeito de direitos. Ela é tida apenas como um objeto, cuja importância é apenas tão somente para a reprodução daquilo que aconteceu, para a reconstrução dos fatos sob o crivo do contraditório e injuízo. Com isso, a vítima não é tratada como sujeito de direitos, ela é tratada como um mero objeto. Não é reconhecido nenhum direito relacionado às vítimas, havendo recentemente uma mudança de postura em relação a se reconhecer que a vítima é sim um sujeito de direitos e que há necessidade de efetivo reconhecimento e proteção dos direitos relacionados à vítima. E nisso, especialmente, quando a gente fala em ser tratado como objeto, se o fato de ser tratado como objeto já causa efeitos extremamente deletérios em relação às vítimas de uma forma geral, quando eu falo de crianças ou adolescentes, essa revitimização, a ampliação desse sofrimento acaba sendo ainda mais patente e causando uma série de outros danos, ampliando esses danos. Não raras as vezes, antes da criação do advento dessa lei, da adoção dessa metodologia diferenciada de produção de provas, as crianças, por exemplo, criança ou adolescente que tenha sofrido a prática de um crime de estupro de vulnerável, era levado, por exemplo, para uma sala de audiência, ficava no corredor do fórum, era ouvida inúmeras vezes perante a autoridade policial, era pedida uma avaliação psicológica. Depois, anos depois, eu já me deparei com processos, por exemplo, que o fato tinha acontecido há mais de 10 anos, e aquela vítima ela era levada em juízo para falar sobre aqueles fatos. Muitas vezes num ambiente completamente inóspito, se muitas vezes a sala de audiência, para quem não tem conhecimento do que é um processo, do que é uma audiência, já é um ambiente inóspito, quanto mais para uma criança, para um adolescente que era levado lá para a sala de audiência, muitas vezes submetidas a perguntas extremamente revitimizantes, que ampliavam aquele sofrimento, que colocavam a culpa na vítima, e que mesmo que quem estivesse, o operador do direito que estivesse ali na audiência, pedisse a intervenção do juiz, excelência pela ordem, para que aquela pergunta não fosse feita, aquela pergunta, aquele sofrimento já era causado àquela criança. Então, essa lei ela veio reconhecendo que, especialmente em relação àqueles em que a Constituição Federal reconheceu a necessidade de ser tratado com prioridade absoluta, de ter uma proteção especial, isso foi reconhecido que no processo penal, essa criança, esse adolescente, ele tem não exclusivamente no processo penal, mas que especialmente nele, que é um palco propício para a ampliação desses danos, desse sofrimento que era ampliado, para que ela tenha um tratamento diferenciado. É importante ficar claro que a Lei 13.431 ela não é aplicável apenas tão somente à esfera criminal, mas especialmente em crimes dotados de maior, que tem essa possibilidade de ampliação de danos, como estupro, maus tratos, ela tem um papel fundamental e extremamente relevante, porque reconheceu essa necessidade de uma proteção maior para esses sujeitos dotados de maior vulnerabilidade, representando uma concretização do princípio da prioridade absoluta, do princípio do superior interesse da criança e do adolescente, e sendo, na verdade, um reflexo da doutrina da proteção integral, de uma proteção integral em relação àqueles que já sofreram os danos causados pela prática de uma infração penal. E ela ainda representa a concretização do princípio da vedação da proteção deficiente do bem jurídico, porque de nada adianta a gente ter previsões, ou pelo menos a pessoa, por exemplo, que cometeu um crime em relação a uma criança, contra uma criança ou um adolescente, ela ser responsabilizada se aquele processo penal representou uma via crucis para aquela criança, se a persecução penal como um todo foi uma via crucis para aquela criança ou adolescente vítima. A responsabilização penal, ela de fato deve ser buscada, ela deve ser feita, mas sempre se resguardando, ou pelo menos tentando minimizar a ampliação dos danos causados àquela criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. E aí, uma diferenciação importante que existe na lei é a diferenciação entre escuta especializada e o depoimento especial. Existe na lei a chamada escuta protegida, que é em sentido lato, e que se diferencia em escuta especializada e em depoimento especial.
A escuta especializada, pela disposição legal e pelo decreto que regulamentou a lei do depoimento especial, ela consiste num meio, né, que é utilizado para fins de proteção daquela criança ou adolescente. Então, o escopo é apenas tão somente para fins de proteção. Ela não é adequado que ela seja utilizada para fins de produção de prova na esfera criminal. O aspecto primordial é relacionada à questão da proteção perante a rede de proteção da criança e adolescente. Já o depoimento especial é aquela que, pela lei, seria possível, né, a oitiva da criança e adolescente, tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judiciária. E ela é voltada para fins de produção de prova para a questão de uma possível persecução penal ou de um processo judicial. A questão da possibilidade de ser feito o depoimento especial perante a autoridade policial é algo que encontra divergência na doutrina, porque, na realidade, o que se entende é que há uma certa falta de técnica por parte do legislador, porque, embora ele preveja que o depoimento especial é aquele que deve ser feito uma única vez e sob o crivo do contraditório, ele possibilita que seja feito perante a autoridade policial. Mas se ele for feito perante a autoridade policial, é inegável que não haverá observância do contraditório e da ampla defesa e que haverá necessidade de oitiva daquela criança ou adolescente novamente em juízo. Então, em razão dessa questão de que o depoimento especial ele deve ser feito uma única vez e sob o crivo do contraditório, que tem se entendido, e até um posicionamento defendido, por exemplo, aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, é no sentido de que o depoimento especial ele deve ser feito em juízo. Então, a autoridade policial deve representar para que o Ministério Público, dentro das hipóteses cabíveis, ajuize a cautelar de produção antecipada de provas, ou que ela seja ouvida, na verdade, uma única vez e sob o crivo do contraditório, evitando-se assim a revitimização. Nesse ponto, Anunciata, isso tem sido bem aceito aí no estado de São Paulo? Eu pergunto pelo seguinte: conheço colegas que nessa mesma situação aqui no Paraná, quando tentaram, né, que a autoridade policial representasse perante o Ministério Público para que o MP fizesse o pedido de produção antecipada de prova, muitos delegados alegaram que isso acabaria com o timing da investigação. Então, que até, por exemplo, faz a representação, ainda que todo mundo dê celeridade, vão alguns dias para isso, né, que isso aconteça. Então, eles falaram que isso era muito prejudicial ao timing da investigação e alegaram que aqui eles teriam curso nesse sentido, sabe, que já estaria sendo disponibilizado o curso aos delegados. Ainda que estivesse sendo disponibilizado o curso às autoridades policiais, fica aquele receio de que, uma vez ouvida a criança na delegacia, não vai valer como prova ao final, porque a gente não teria o contraditório. Então, como que vocês têm conseguido resolver essa situação aí no estado de São Paulo? Fernanda, aqui no começo houve uma certa resistência por parte da autoridade policial de fato. Alguns até chegavam a falar que, além da questão da perda do time, ainda houve uma questão como se houvesse uma perda de poder, como se o Ministério Público tivesse, de uma certa forma, trazendo para si exclusivamente algo e fadando ao insucesso a questão de uma possível investigação policial. Mas, a partir de diálogos, né, entre o Ministério Público, e aqui tem tido uma experiência muito satisfatória com a criação da vara, que já existia um anexo a uma das varas aqui na comarca da capital, em São Paulo, e foi criada efetivamente uma vara especializada. E diante de um diálogo entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e a própria autoridade policial, tem tido um fluxo muito interessante em relação a essa questão de se respeitar efetivamente a oitiva, que a oitiva da criança seja feita apenas tão somente em juízo e não em solo policial, para que se respeite a questão do crivo contraditório. O que o Ministério Público tem pontuado aqui em São Paulo é que, mesmo que haja efetivamente uma estrutura na delegacia de polícia, que haja profissionais capacitados, a criança ou o adolescente terão que ser ouvidos novamente se ela não for feita, se não for feita essa oitiva em juízo. Então, foi estabelecido o fluxo. Então, claro, aqui na comarca da capital isso acaba sendo mais fácil, mas mesmo em promotorias menores, em comarcas menores, e eu tenho uma experiência na minha entrância inicial nesse sentido, que era uma comarca menor,
O depoimento especial, a lei tinha acabado de entrar em vigor quando eu exercia as minhas funções lá nessa comarca menor, e o que eu busquei foi um diálogo com a autoridade policial, de explicar, de deixar claro que é necessária essa representação para que seja feita a oitiva quanto antes. Então, claro que existem vários problemas práticos em relação à pauta do juízo, mas de se tentar estabelecer, até com base no que a própria Constituição prevê, de se conferir uma prioridade absoluta, que haja um dia, que seja separado um dia naquela pauta, que ainda que seja durante o período da manhã, para que fosse feito o quanto antes a oitiva dessas crianças ou adolescentes vítimas de testemunha de violência. Então, o que tem prevalecido aqui no estado de São Paulo é que a autoridade policial representa, de fato, para que o promotor de justiça ajuize a cautelar de produção antecipada e seja feita a oitiva em juízo. Claro que há casos pontuais e há comarcas pontuais em que essa situação ainda não está sedimentada. Então, é possível, sim, encontrar locais em que ainda é feita essa oitiva pela autoridade policial, mas o que se entende é que isso não seria o adequado para fins de proteção da criança. E o que foi ressalvado pelo Ministério Público é que isso não impede a autoridade policial de prosseguir com relação às investigações, porque a lei deixa muito claro que há necessidade, sim, de produção de outras provas, de outros elementos de informação. Então, a investigação ela continua em solo policial para a obtenção desses outros elementos de informação que possam ser e que devem ser juntados aos autos do inquérito policial, enquanto o Ministério Público ajuiza a cautelar de produção antecipada de prova e essa criança é ouvida o quanto antes, independentemente de outras diligências que sejam necessárias. A gente acabou indo para esse lado um pouquinho. Queria voltar umas perguntas aqui, que inclusive foram enviadas pelos nossos ouvintes. Assim, como se dá na prática a realização da escuta especializada e do depoimento especial? E ainda existem equipes especializadas e ambientes preparados com recursos tecnológicos para a realização destes procedimentos? A questão da capacitação, Fernanda, tem sido a maior dificuldade encontrada, eu acredito que não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Então, especialmente a corregedoria me possibilitou estar designada como assessora da corregedoria, me possibilitou ter uma visão geral, obviamente que ainda não em relação a todas as comarcas, mas de uma boa parte das comarcas do estado de São Paulo. E é possível verificar como ainda há uma deficiência em relação à questão atinente à capacitação dos profissionais que fazem a oitiva de crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de qualquer tipo de violência. A gente não ignora o fato de que, com o advento da lei, para se tentar concretizá-la de uma forma mais célere, o que acabou sendo feito na prática é que o setor técnico do juízo, que já existiam nas varas, de uma forma geral, eles foram utilizados para fins de realização do depoimento especial. Muitas vezes de uma forma emergencial mesmo, para tentar adequar a lei. Então, é uma forma de tentar minimizar a revitimização, porque a criança ou o adolescente eles não vão para a sala de audiência em relação ao próprio depoimento especial, mas muitas vezes há uma deficiência muito nítida em relação ao corpo técnico que faz o depoimento especial. Com relação a como ocorre na prática a escuta especializada e o depoimento especial, é importante fazer uma diferenciação entre eles, porque, como eu disse anteriormente, a escuta especializada é aquela feita perante a rede de proteção. O escopo da escuta especializada é verificada uma situação de violência, que a rede seja acionada para conseguir atender aquela demanda e fazer cessar aquela situação de violência e atendimento daquela vítima, a repercussão que aquilo teve, não só em relação a ela, mas em relação ao próprio núcleo familiar que ela integra, em relação à comunidade que ela integra. Nós temos uma nota técnica do Conselho Nacional do Ministério Público recente, tratando do procedimento em relação, trazendo algumas regras para fins de realização da escuta especializada, que é aquela realizada para fins de proteção perante a rede. O que significaria a rede? Por exemplo, o conselho tutelar, assistente social, médico que eventualmente atenda uma criança ou adolescente que tenha contato com aquela situação de violência. Antigamente, antes da Lei 13.431, o que se entendia é que para a realização da escuta especializada, a criança ou adolescente, eles eram ouvidos ali por qualquer profissional da rede e bastava apenas a presença ou de um representante legal ou do próprio conselho tutelar. Não havia propriamente uma articulação da rede de atendimento, o estabelecimento de fluxos de atendimento que hoje
eles vêm como uma exigência da própria Lei 13431, do decreto que a regulamentou, normativas do próprio CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público exigindo esses fluxos de atendimento para que essa oitiva da criança perante a rede de atendimento também seja feita de uma forma a se evitar a revitimização. É importante ficar claro que não há, diferentemente do que acontece em relação ao depoimento especial, em que existem protocolos específicos para fins de realização dessa oitiva, esses protocolos eles inexistem propriamente uma disposição legal expressa que exija a aplicação desses protocolos em relação à escuta especializada. Isso, inclusive, foi consignado pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público nessa nota técnica da metade do ano de 2024 que foi publicada. Mas deve-se levar em consideração que é importante que o profissional da rede ele tenha uma capacitação para conseguir fazer o atendimento dessa criança ou adolescente, especialmente em razão da necessidade de evitar revitimização e tendo em mente que o escopo ali é apenas tão somente para fins de proteção. Então, se, por exemplo, uma criança, conselho tutelar, tem conhecimento de que uma criança sofreu algum tipo de abuso sexual, não compete ao conselho tutelar, por exemplo, fazer perguntas que são levadas, que são, na verdade, de interesse da própria esfera criminal, como, por exemplo, quantas vezes esse fato aconteceu, de que forma esse fato aconteceu, perguntar detalhes, não é esse o escopo da rede do atendimento, da escuta especializada que é feita pela rede de atendimento. E é muito importante que esses profissionais eles recebam capacitação, que recebam, por exemplo, capacitação para saber como lidar com uma situação de uma revelação espontânea, porque isso é muito importante, a psicologia deixa isso muito claro, que isso é importante, inclusive, em relação à própria qualidade da prova que vai ser produzida posteriormente, evitando-se, eventualmente, falsas memórias, especialmente para fins de se evitar a revitimização. Porque cada vez que aquela criança ou adolescente tem que falar sobre aquela situação de violência com riqueza de detalhes, isso amplia o sofrimento causado já por aquele fato que foi praticado. Além disso, evita muitas vezes um processo de cura natural que o próprio tempo faz em relação a isso. Então, não é adequado que na escuta especializada sejam feitas perguntas além daquilo que é necessário para fins de proteção daquela criança. Já o depoimento especial, ele é realizado de acordo com protocolos específicos e a Resolução 299 do CNJ estabeleceu de forma preferencial a adoção do chamado Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Como que é feito na prática esse depoimento especial? A escuta especializada ela é feita, como eu já disse, pela rede, no ambiente de forma a se evitar a revitimização e estritamente necessária para fins de proteção daquela criança. Já o depoimento especial, ele é feito sob o crivo do contraditório, e aí é aquilo que a gente já abordou anteriormente, então, em regra, numa sala especial, essa criança ela não fica no mesmo ambiente em que é realizada a audiência. Então, o magistrado, o membro do Ministério Público e a defesa, eles ficam numa outra sala separada e essa criança fica na companhia do entrevistador forense, que vai formular as perguntas, que vai auxiliar para que essa criança consiga, na medida do possível, com base nos relatos livres, né, com a forma que ela fala de acordo com a formação que ela tem, então privilegiando o relato livre, não com perguntas fechadas, relatar aquilo que de fato aconteceu. Os fóruns, né, existem duas possibilidades de ser feita essa sala que fica em apartado. Ou com um espelho, que a gente chama de câmara de Gesell, que na verdade os profissionais ficam de um lado do espelho e a criança e o entrevistador ficam do outro e as pessoas elas têm amplo acesso, assim, a visão. Quem está na sala de audiência tem visão do local em que a criança está e o contrário não acontece. Só que em razão do elevado custo e até dos espaços pequenos que existem nos fóruns, o que acabou sendo utilizado, na verdade, é o sistema de videoconferência. Então, a criança e o entrevistador, eles ficam numa sala separada e, por meio da videoconferência, a transmissão da fala dessa criança, do depoimento especial para a sala de audiência, local em que ficam os demais profissionais. Em muitos locais, infelizmente, ainda, e até pelo menos aqui no estado de São Paulo, ainda há locais em que o depoimento especial não é uma realidade. Hoje, bem menos, isso é bem pulverizado e são situações muito pontuais, mas há casos, por exemplo, em que ainda se tem uma resistência de se entender que, por exemplo, uma criança ou adolescente que foram vítimas de um roubo,
que, na verdade, o depoimento especial também deve ser observado. É muito mais fácil de compreender a necessidade de depoimento especial quando se fala de um crime de estupro, de um crime de maus tratos, mas a lei não traz nenhum tipo de distinção nesse sentido. Então, tratando-se de pessoa menor de 18 anos e de forma facultativa entre 18 e 21 anos, a observância dessa sistemática diferenciada de produção de provas de depoimento especial, ela é obrigatória, como reconhecido pela própria Resolução 299 do CNJ. Mas é algo que ainda vem sendo construído e, especialmente, ainda tem sido aperfeiçoado, né, de forma a se estabelecer um espaço que seja, de fato, adequado para que o depoimento especial possa ser realizado. Considerando que há um objetivo diferente na escuta e no depoimento, não acontece de, por vezes, a criança acabar se envolvida tanto na escuta quanto no depoimento e, eventualmente, a gente ter essa revitimização que não se gostaria? Como lidar com essa situação? Sim, Fernanda, a gente ainda tem, por exemplo, isso eu falo de situações às quais eu tive acesso nesse ano, por exemplo. Então, já vi situações em que o próprio membro do Ministério Público delega a realização de uma escuta especializada para o Conselho Tutelar ou para o CREAS daquela respectiva comarca para fins de obtenção de maiores elementos para oferecimento de denúncia. Então, muitas vezes, a necessidade da própria corregedoria intervir, e aí, muitas vezes, nesses casos, quando é a primeira vez, por meio de recomendações, né, é feito, instaurado o procedimento, ou até quando é feito um procedimento correcional, por meio de recomendações estabelecendo que não é caso, porque o decreto 9603 é muito claro ao dizer que a escuta especializada ela não serve para fins de persecução penal, mas ainda há casos em que o próprio membro do MP delega essa questão, solicita que o Conselho Tutelar faça a oitiva daquela vítima. E isso, inegavelmente, causa revitimização. Além de comprometer a própria qualidade dessa prova, a possibilidade de eventual criação de falsas memórias, é inegável que há um processo de revitimização porque ela foi obrigada a falar sobre aquele fato mais de uma vez desnecessariamente. E o escopo desse é muito claro, que muitas vezes é remetido para a própria delegacia de polícia solicitando que seja feita a oitiva da criança ou que seja feita uma avaliação psicológica, ou aqui no caso em São Paulo pelo IMESC, ou pelo próprio Conselho Tutelar, pelo algum profissional da própria rede de atendimento, respondendo a quesitos específicos em que há perguntas como, por exemplo, por quantas vezes esse abuso aconteceu, de que período, em que período isso aconteceu, e posteriormente é evidente que essa criança ela vai ter que ser ouvida de novo sob o crivo do contraditório. Eu já cheguei a ver casos, por exemplo, em que a oitiva da criança ou adolescente pela rede de atendimento, várias vezes, para falar a respeito com detalhes que são relacionados à própria persecução penal. Ou seja, desvirtuando completamente, né, o objetivo, tanto da legislação quanto das resoluções do CNJ. Exigindo, às vezes, a própria avaliação, a realização de uma perícia e uma avaliação psicológica pelo IMESC. E depois, uma perícia, às vezes, complementar para sanar eventual dúvida em relação ao próprio depoimento especial. Nesse tópico agora, até queria pegar um gancho na sua resposta. O decreto 9603 de 2019 prevê a possibilidade da realização da perícia psicológica. Embora não seja obrigatória, como que você avalia a aplicação dessa avaliação psicológica? Vamos aproveitar que a gente pegou esse gancho aqui agora. Queria que você falasse as suas observações a esse respeito. Quanto isso eventualmente vai contribuir para uma revitimização? Quanto que isso é benéfico? Então, Fernanda, na realidade, eu sei que embora existam divergências, então, por exemplo, na própria doutrina, tem gente que fala que o depoimento especial é uma prova de natureza híbrida. A própria regulamentação do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo possibilita essa conclusão. Isso é algo em relação ao qual os profissionais da psicologia, inclusive daqui de São Paulo mesmo, eles questionam muito isso, porque há possibilidade de que seja aberta a vista dos autos para que as partes apresentem quesitos. E muitas vezes esses quesitos, eles que são apresentados, eles são pautados, inclusive, em perguntas que acabam, muitas vezes, até sem um membro do Ministério Público, a própria defesa, mas a defesa acaba sendo benéfica, a defesa,
perceber que retira a credibilidade da fala daquela vítima. Então, eu cito um exemplo, né? Abre muitas vezes vista dos autos e uma pergunta que comumente é feita é se aquela criança ou adolescente apresenta, vamos supor que seja um caso de crime sexual, estupro de vulnerável, e aí se pergunta se aquela criança ou adolescente apresenta aversão àquele indivíduo que supostamente é apresentado como autor do fato. Para a psicologia, essa pergunta ela já é revitimizante. Por quê? Porque principalmente crianças de tenra idade, e quando esse abuso sexual, por exemplo, ele é praticado no âmbito intrafamiliar, por quem aquela criança espera que aquela pessoa deva agir como alguém que proteja, que tenha um carinho por aquela criança ela vê aquele abuso sexual como uma situação de carinho. Ela nem percebe ali naquele momento que ela foi vítima de um crime sexual. Ela vai perceber isso tempos depois. Então, muitas vezes, só o fato de colocar essa pergunta, além de ser revitimizante, porque a criança pode se colocar numa posição, eu não tenho aversão em relação àquele indivíduo, será que eu estou errada por isso? Além disso, uma resposta negativa a esse quesito pode representar, por exemplo, fortalecer uma ideia de que o fato não aconteceu, enquanto, na verdade, aquele abuso pode sim ter praticado. Claro que isso vai ser analisado em relação ao contexto probatório como um todo, mas esse tipo de questionamento, o próprio setor técnico, os próprios psicólogos, eles questionam muito, porque, na verdade, o que eu particularmente defendo é que o depoimento especial ele é uma prova, é uma forma diferenciada de produção de uma prova oral. Ela não é uma prova pericial. E aí, consequentemente, não é adequado essa questão de uma perícia psicológica a priori para se validar ou perguntas ou respostas a quesitos, como se fosse uma perícia a priori relacionada à questão que é feita em relação àquela criança. Claro que o que seria possível, eventualmente, né, porque a Lei 13.431 prevê que a criança criança ou adolescente só deve ser ouvida uma única vez sob o crivo do contraditório. Então, em regra, não deve ser realizada essa questão da perícia, né? Eu entendo que, particularmente, não deve ser realizada. Mas há possibilidade de realização dessa perícia em situações pontuais, e nós temos enunciados da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, que possibilita, em casos específicos, desde que devidamente fundamentado, a realização de uma eventual avaliação psicológica após a realização do depoimento especial. Então, a criança ou adolescente, eles serão ouvidos. Então, não é adequada essa perícia psicológica que na lei, no decreto 9603 é previsto, inclusive, em relação para que ele seja realizado em solo policial. Isso não é adequado. Mas, uma vez feito o depoimento especial, pode ser que haja uma situação pontual ali que justifique eventual realização de perícia, mais de uma avaliação psicológica. Mas ela vai ser feita sempre posteriormente à realização do depoimento especial. E aí, ou uma perícia psicológica, ou até mesmo a complementação da realização do próprio depoimento especial pelo setor técnico que fez aquele depoimento especial da criança ou adolescente. Aí eu cito um exemplo em que um caso de não propriamente uma perícia, mas uma complementação do depoimento especial foi necessário. Eu fiz um depoimento especial uma vez de uma criança de 5 anos de idade, que ela dizia, quando ela foi ouvir em depoimento especial, de acordo com a formação que ela tinha, a idade que ela tinha, ela falava que o papai tinha introduzido o pico da montanha no bumbum dela. E aí, se a gente parar para pensar, né, friamente, né, ter aquela visão do processo penal em relação aos crimes de roubo, de furto, que é pautado no imediatismo de respostas prontas, que a gente quer saber exatamente o que consta na denúncia, que muitas vezes a linguagem não verbal não é levada em consideração, possivelmente pensaria, essa criança está inventando, porque o pico da montanha ele não existe. E aí o setor técnico pediu, em complementação, para que essa criança desenhasse o que seria o pico da montanha. E quando ela desenhou um bonequinho e, de fato, o que ela se referia como pico da montanha era muito parecido com um órgão sexual, realmente. Então, aí, nesse caso específico, houve necessidade de uma complementação após a realização do depoimento especial para que o setor técnico conseguisse esclarecer o que possivelmente aquela criança estava se referindo a fazer alusão ao termo pico da montanha. Muitas vezes também, e o enunciado da Associação Brasileira de Psicologia acaba sendo utilizado muitas vezes em casos envolvendo alienação parental.
em que, por exemplo, uma criança, eu também já me deparei com situações assim. A gente ouviu uma criança e a criança dizia: papai passou a mão no meu bumbum e doeu. Esse fato efetivamente aconteceu. Mas se isso é um abuso sexual, ou como o réu alegava, ele só tinha dado banho na criança que estava com assadura, e isso não seria um crime sexual, houve necessidade de uma complementação e, de fato, de uma avaliação psicossocial, de uma perícia, ali naquele caso concreto, uma complementação, até porque eu solicitei a juntada aos autos do processo criminal da cópia dos inúmeros expedientes avaliações que já foram feitas na esfera civil, na possibilidade, inclusive, compartilhamento dessas provas, porque ficou evidente uma nítida situação de animosidade entre a mãe da criança e o pai. Claro que isso, de forma alguma, tira a possibilidade, a existência de um suposto abuso sexual, mas, naquele caso específico, houve necessidade, de fato, de uma complementação, e aí sim é possível a realização de uma perícia. Ou seja, faz necessário mudar um pouco a mentalidade de que essas avaliações psicológicas, eventuais perícias, elas sejam feitas em caráter excepcional e complementar, né? E não assim como a gente está acostumado no processo penal, que a gente quer a prova contundente exatamente daquilo que está descrito na denúncia, com aquelas palavras e etc, né? Aquilo que a gente busca de prova de autoria e materialidade no processo penal tradicional, ele difere quando a gente fala em relação a crimes praticados contra criança e adolescente, né? Porque a gente tem essas particularidades que a senhora trouxe e que elas têm que ser analisadas caso a caso, né? Se a gente segue no sentido literal, como o pico da montanha, né, a gente teria uma absolvição. Se não fosse a senhora, né, pedir essa avaliação, né, complementar, que daí conseguiu chegar-se para entender o que seria, né? Então eu acho que precisa muito tratar um pouco esses processos de modo diferente do que a gente trata o processo penal tradicional, né? Com um olhar diferente. Queria saber da senhora ainda como que a senhora avalia a aplicação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense proposto pelo CNJ por meio da Resolução 299 de 2019 para a realização dos depoimentos especiais. Nessa linha, como a senhora avalia a capacitação dos profissionais dedicados à aplicação desse protocolo? Fernanda, o CNJ, no ano de 2019, ele estabeleceu, nessa Resolução 299, que fosse adotado o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. E esse protocolo brasileiro é possível, não consigo especificar todas as fases dele, mas de forma geral, ele está acessível na internet, a gente consegue, fazendo uma busca, Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, e ele traz vários exemplos práticos, porque, seguindo isso que você acabou de falar, em relação a essa necessidade de uma mudança de visão, o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, ele deixa muito claro como isso é importante quando se fala de produção de prova relacionada a crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência. Por quê? Porque ele não é pautado no imediatismo de respostas prontas. Então, ele deixa muito claro, por exemplo, que a gente não pode fazer perguntas no sentido de introduzir, como eu já vi nas audiências, eram feitas antes da Lei 13431, se o pai penetrou ou introduziu o pênis na vagina, muitas vezes a criança sequer consegue compreender esses termos. Então, a gente não pode fazer, o protocolo deixa muito claro isso, as perguntas fechadas. Então, o protocolo ele deixa muito claro que tem uma fase inicial de aproximação entre o entrevistador forense com aquela criança ou adolescente. São feitas algumas perguntas que não têm a ver especificamente em relação àquele fato, para que a gente consiga compreender qual é o nível que aquela criança tem de compreensão daquilo que, de fato, ela está falando. E isso tem sido uma grande dificuldade, porque essa mudança de olhar, primeiro em relação ao próprio tempo que demora uma audiência como essa. É uma audiência que é pautada no relato livre. Então, a criança ou adolescente, eles vão falar com as palavras e com base naquilo que eles têm de formação e de condição em relação a como aquele fato aconteceu. E aí, o entrevistador forense, na verdade, que é aquele profissional que fica com a criança ou adolescente na sala, ele deve utilizar de ferramentas, e aí o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense deixa muito claro como fazer isso, para conseguir auxiliar, eventualmente, no resgate da memória daquela criança ou adolescente. Mas, de forma alguma, ele pode perguntar, por exemplo,
seu pai passou a mão na sua região íntima, que é o que, infelizmente, embora a gente tenha o protocolo brasileiro de entrevista forense, muitas vezes é o que a gente vê o setor técnico, esse entrevistador fazendo, porque tem uma dificuldade muito grande, primeiro em relação à própria promotor de justiça, juiz e advogado, de compreender que ele não vai poder perguntar especificamente o que está descrito ali naquela denúncia, que vai ser uma audiência que muitas vezes vai demorar horas, que tem uma linguagem não falada que é essencial e que muitas vezes é ignorada. Então, por exemplo, eu já vi locais que recomendava que a câmera que ficasse na sala de audiência em que a criança estava, a sala de depoimento especial, ela não ficasse voltada para a criança. Isso é ignorar completamente que a linguagem não falada, que é imprescindível quando a gente fala desse tipo de crime. Eu fiz um depoimento especial uma vez que só no momento que o setor técnico falou o nome do agressor, do réu, a criança tinha um tercinho que estava pendurado no pescocinho dela durante a oitiva. Só dela ouvir aquele nome, ela puxou com tanta força aquele tercinho que o terço se despedaçou todo e caiu ali na sala de audiência. E aí você pode pensar, não, mas isso não quer dizer nada. Isso quer sim dizer muita coisa. Isso quer porque demonstrou uma situação de pavor. Então, a adoção do protocolo, a capacitação dos profissionais para que eles, de fato, sigam o que está estabelecido no protocolo, e aí volto a dizer que esse protocolo, de acordo com a normativa do CNJ, ele acaba sendo não facultativo, mas ele fala preferencialmente, porque existem outros protocolos de inquirição que também são adotados muitas vezes em algumas comarcas e que acaba não sendo propriamente o protocolo brasileiro de entrevista forense. Mas seria importante, que eu acho que esse foi o escopo do CNJ, de adotar uma uniformidade na forma de produção dessa prova e especialmente de possibilitar a capacitação desses profissionais para que eles compreendam e apliquem efetivamente as disposições contidas nesse protocolo. Que, infelizmente, muitas vezes o que eu vejo a única diferença é que a criança e o adolescente eles são retirados da sala de audiência. Mas as perguntas feitas são as mesmas que eram feitas na audiência comum. Eu já vi casos, por exemplo, que houve uma celeuma e foi reproduzido para a criança mesmo assim, porque houve uma insistência para que essa pergunta fosse feita, quantos centímetros aquela criança tinha sido penetrada, para que houvesse, que é uma pergunta totalmente irrelevante para a caracterização do estupro de vulnerável. Exatamente, completamente irrelevante, né? E só que tem uma dificuldade, por exemplo, que o setor técnico ele pode indeferir esse tipo de pergunta se ele for passado, né? Porque passa por um primeiro filtro, né? O próprio magistrado ali na sala de audiência, mas para isso demanda uma capacitação também dos juízes, dos promotores de justiça e dos advogados, mas além disso tem o próprio setor técnico que pode filtrar. Só que eu já tive conversas, e isso principalmente logo no começo da Lei 13431, profissionais que me ajudaram muito até para redigir a dissertação de mestrado, que eles reportavam sem dizer quem era, enfim, mas uma dificuldade muitas vezes de indeferir uma pergunta desse tipo, porque na verdade ele é o setor técnico, mas a pergunta passou pelo magistrado que presidia aquela audiência, tem um promotor de justiça que muitas vezes também insiste na realização de perguntas que são irrelevantes ou que, de acordo com essa compreensão dessa forma diferenciada de produção de provas, deveriam ser tidas como inimagináveis, que não poderiam ser feitas, mas que acabam sendo feitas de uma forma inadequada. Então, esse protocolo ele é muito importante, mas que eu tenho visto na prática que ainda demanda, de fato, uma capacitação de não só dos operadores, mas também do próprio setor técnico que faz esse trabalho. Anziata, eu prometo que eu estou caminhando para o final, mas é porque assim, é tão prazeroso quando a gente pergunta para alguém que, além de conhecimento técnico, traz paixão naquilo que fala, sabe? Dá para ver assim que há toda uma preocupação efetiva com tudo aquilo que você está falando, sabe? Tipo, dá para ver o quanto você se importa com tudo isso. Então, isso só nos instiga a querer ficar mais um pouquinho aqui com você. Então, eu prometo que eu estou caminhando para o final, mas eu não consigo interromper ainda, tá? Olha só, a gente sabe que, apesar de tudo isso que você trouxe aqui pra gente, que ainda existem algumas pessoas que são contra, né, que são contrárias ao depoimento especial. Eles alegam que se torna um meio de inquirição demasiadamente subjetivo e que, sem o devido cuidado, que há uma grande incidência, por exemplo, de ocorrência de falsas memórias, além do que de uma ausência de eventual previsão legal dessas práticas no Código de Processo Penal. Então, essas seriam algumas críticas apresentadas. Nesse cenário de crítica,
Como que você avalia essas críticas e como que a gente pode até combater esse tipo de crítica? Olha, Fernanda, algo que eu sempre, porque principalmente quando a Lei 13431 entrou em vigor, ela ainda tem uma resistência muito grande, mas quando ela entrou, ela foi muito criticada. Eu imagino a dificuldade que foi, por exemplo, quando o hoje desembargador da Altoier decidiu implementar isso lá em 2003 sem nem ter previsão legal. E aí, mais pautado, e era algo que eu via na fundamentação que ele próprio trazia, eu já tive a oportunidade de ouvir isso na própria fala dele, e na própria jurisprudência no inicial do TJ do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do STJ e do próprio STF. O que consegue respaldar toda a sistemática da Lei 13431 é o próprio texto constitucional. O artigo 227 da Constituição, ele foi muito claro ao estabelecer que diante do conflito existente entre direitos de crianças e adolescentes e outros tipos de direito, ele deve ser tratado como uma prioridade absoluta. Então, é algo que o próprio texto constitucional já fez a ponderação e já estabeleceu que, diante daquela situação de vulnerabilidade, aquela criança ou adolescente, eles merecem um tratamento diferenciado. Então, isso foi o que respaldou, inclusive, antes da própria previsão legal, da previsão na Lei 13431, para se entender que aquela forma diferenciada de produção de provas ela era válida justamente em razão da necessidade de se evitar a revitimização e de se considerar que aquela criança ou adolescente eles são sujeitos de direito. Me chama muita atenção, né, e de forma alguma eu defendo supressão de direitos e garantias fundamentais do acusado. Mas se tem muito uma visão exclusiva de tutela e garantias de direitos fundamentais apenas tão somente da pessoa do réu e do investigado, e se esquece que, na verdade, além dele, existem outras pessoas, né, que também estão ali naquele processo, também são seres humanos e que também merecem ser tratados como sujeitos de direitos. O processo penal ele não pode ser um fim em si mesmo. Então, é necessário que se tente, de uma certa forma, buscar esse equilíbrio. E a Lei 13431, ela estabelece essa possibilidade de equilíbrio, porque ela traz uma forma diferenciada de produção de provas, que não deixa de lado o crivo do contraditório e da ampla defesa. Há possibilidade, sim, ali. A palavra da vítima, ela tem relevância, especialmente em crimes praticados na clandestinidade, mas ela sempre vai ser cotejada em relação a outros elementos ali. A existência do depoimento especial, ela não deixa de lado todas as outras demais regras que existem no processo penal, mas ela deixa claro que a vítima ela não deve ser tratada como um objeto, que não dá para a gente, em nome de por exemplo, do direito de presença, do direito, né, na verdade, de fazer inquisição direta, de que uma pessoa que já foi vítima, em relação à qual o Estado já não conseguiu impedir a prática daquela infração penal, e aqui eu estou falando especificamente em relação à prática de crimes, embora a lei não seja exclusiva para a esfera criminal, ela ainda tem que enfrentar uma via crucis. Ela tem que se submeter a perguntas que são extremamente vexatórias e desnecessárias. Então, é possível, sim, que sejam feitas as perguntas, mas perguntas que sejam pertinentes e de uma forma adequada. Então, o que eu falo em relação a essa questão das críticas, que elas conseguem ser superadas a partir exatamente do próprio texto constitucional e de se estabelecer que um processo penal garantista, ele garante direitos fundamentais para todos que atuam naquele processo, seja ela vítima, réu ou testemunha. Essa é outra visão que precisa ser amplamente incorporada, né? Dentre aquelas coisas assim que a gente precisa de ser difundida, as pessoas todas, os operadores todos do direito precisam encarar isso, o processo penal como um todo, né? Que esse garantismo não pode ser só em relação ao réu, mas em sim em todos aqueles que realmente estão ali envolvidos. Ainda nesse contexto, eu queria saber, então, como que você avalia a presença de assistente técnico do réu atuando de forma complementar junto ao depoimento especial? Essa hipótese ela foi aplicada em Minas Gerais, no qual o TJ de Minas Gerais ele permitiu que a psicóloga indicada pela defesa de um acusado de estupro de vulnerável acompanhasse o depoimento da vítima. Nesse caso, a defesa teria sustentado que essa participação do assistente técnico ela é garantida pelo inciso 4º do artigo 12 do ECA. Qual seria a opinião da senhora nesse sentido? Fernanda, essa questão bate um pouco, né, com aquilo que eu já cheguei a afirmar em relação à própria natureza do depoimento especial.
Para quem entende que ela é híbrida, né, que na verdade também teria a natureza de como se fosse possível uma realização de uma prova pericial e de uma prova oral, entende de fato que seria possível essa questão e tem efetivamente a previsão normativa em relação a essa questão do assistente técnico. Mas, tecnicamente, levando em consideração a premissa de que eu entendo que, na realidade, o depoimento especial é uma prova oral, que deve ser privilegiado o relato livre, que eventual perícia ela vai ser feita de forma complementar, se houver necessidade devidamente fundamentada, para se evitar a revitimização, que aquela criança ou adolescente seja ouvido mais de uma vez, não seria adequado a nomeação de um assistente técnico, né, para acompanhar ali aquele depoimento especial, e há precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido, entendendo pela não ser adequado à indicação prévia de assistente técnico e também não ser adequado à apresentação de quesitos. Isso eu falo de precedentes da 12ª Câmara de Direito Criminal aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem uma normativa que estabelece, inclusive, a possibilidade de apresentação de quesitos. Mas nesse precedente, especificamente, o desembargador deixou bem claro que a natureza do depoimento especial é de prova oral. Agora, para quem entende, né, até para se evitar eventual nulidade, se houver a possibilidade desse assistente técnico acompanhar, que ele acompanhe, na realidade, da sala de audiência. Não há possibilidade de outra pessoa ficar ali junto com o entrevistador, quem está fazendo o depoimento especial, naquela sala ali junto, até porque as próprias perguntas que o assistente técnico vai fazer, ela também tem que ser submetida ao crivo do Poder Judiciário ali, o Ministério Público pode eventualmente impugnar e também passa pelo próprio setor técnico. Então, na eventualidade, eu entendo que não seria adequado, mas na eventualidade, com a devida vênia, quem entende sentido contrário, mas na eventualidade dela ser admitida, que o assistente técnico fique na sala, auxiliando eventualmente a defesa na formulação daquelas perguntas complementares que são feitas após o relato livre trazido pela criança. Que após, como que é respeitado o que eu falei antes, a questão do próprio contraditório. A criança relata, a criança e o adolescente relatam com as palavras, é aberta a possibilidade da sala de audiência complementar essas perguntas, fazer perguntas em bloco. Então, é nesse momento que tanto a acusação quanto a defesa podem fazer perguntas e, eventualmente, o assistente técnico pode auxiliar nessa complementação. Mas, de novo, sem fazer perguntas que sejam revitimizantes. Não dá para perguntar, por exemplo, você gostava, você sentia... Não dá. São completamente impertinentes, né, para aquilo que a gente está ali, né, se propondo, que é um processo penal, né, para você oferir ou não eventual responsabilização. Então, assim, não tem nem nexo esse tipo de pergunta. E, para encerrar, como a senhora avalia a possibilidade de ampliação do depoimento especial para todos os casos de violência sexual, não só quando a gente tiver o envolvimento de crianças e adolescentes? Então, Fernanda, como eu falei anteriormente, a questão da revitimização não é um problema adstrito à criança e adolescente, né? Eu sou promotora titular, agora, embora eu esteja afastada das minhas funções para a corregedoria, mas eu sou promotora de enfrentamento à violência doméstica aqui na comarca da capital, em São Paulo. E, infelizmente, especialmente os crimes sexuais, mas os crimes no contexto da violência de gênero, digamos assim, não só esses, mas eles são, de fato, um palco propício para todo e qualquer tipo de revitimização. São perguntas que são impertinentes, são perguntas que são inadequadas. Muitas vezes, em audiência, várias vezes eu parava, excelência, pela ordem, essa pergunta é impertinente, mas aquela pessoa já tinha ouvido aquela pergunta. Então, eu já me deparei com uma situação, por exemplo, de uma audiência feita numa sala normal, sou como titular da violência doméstica, crime comum, que era uma moça que trabalhava como prostituta aqui na Rua Augusta, em São Paulo, na famosa Rua Augusta. E ela foi vítima de um estupro. E a principal tese da defesa é de que era crime impossível. Isso, inclusive, foi alegado na defesa preliminar, e as perguntas eram feitas nesse sentido. E aí o juiz indeferia, eu falava excelência pela ordem, ou seja, a audiência virou um horror, e para aquela pessoa ali, ela própria verbalizou que aquela situação era muito mais constrangedora ou ampliava o sofrimento, muito mais do que a própria, lógico, o crime era extremamente grave, mas aquela situação em si fez com que ela revivesse e ampliasse aquele sofrimento. Então, eu vejo como algo positivo em situações específicas em relação a essa questão do crime sexual, que haja, assim, pelo menos para se evitar que a vítima ela seja submetida a algumas perguntas que são totalmente descabidas e que causam a revitimização. Eu já tive um caso em que eu pedi
para que fosse feito o depoimento especial em relação a alguém maior de 21, porque é facultativa a aplicação 13431. Mas era uma vítima que ela tinha algum tipo de déficit cognitivo. Então, eu fiz esse pedido porque seria, quando ela falava, era nítido o quanto ela ficava nervosa de estar na presença de outras pessoas. Isso era diagnosticado, eu não me recordo qual a patologia que ela tinha propriamente. Mas eu sugeri que isso fosse feito, então peticionei nos autos pedindo para que fosse realizado pela sistemática do depoimento especial. O juiz abriu vista para a defesa, que inclusive concordou que a oitiva daquela vítima fosse feita daqueles moldes a fim de evitar revitimização. Então, eu vejo que em alguns casos, mesmo em vítimas maiores de idade, para a gente evitar, né, essa questão de uma revitimização, de ampliação de sofrimento, que não adianta a gente negar e dizer que isso não existe, isso existe sim, isso ainda é. Infelizmente, ainda é uma realidade, né, das salas de audiência, infelizmente. Conseguiria prevenir, de uma certa forma, ou minimizar esse dano. Olha, Annunziata, eu quero agradecer demais a sua participação nesse episódio. Eu sei que a gente se estendeu daquilo que é o nosso tradicional, mas é que esse bate-papo com você foi simplesmente uma delícia. Ele foi extremamente enriquecedor. Eu tenho certeza, assim, que os nossos ouvintes vão ficar encantados com tudo isso e, assim, vão refletir, né? Principalmente esses aspectos, assim, de ampliação do depoimento, entender a diferenciação entre depoimento e escuta. Eu acho que, assim, o episódio de hoje, ele certamente vai fazer com que pessoas que talvez achassem que esse depoimento especial não era, assim, tão necessário, eu acho que elas vão começar, assim, a mudar de opinião. Então, eu te agradeço por contribuir com essa mudança, assim, que a gente está aqui sempre se propondo, né, de trazer esse compartilhamento de ideias e pensamentos, assim. Imagina, Fernanda, para mim foi uma grande satisfação. É uma imensa alegria, além de uma grande honra, é uma imensa alegria ter a oportunidade de falar sobre essa temática. Eu falo que, na realidade, é um trabalho de formiguinha. A gente conseguir mais do que uma imposição legal, porque eu acho que, de fato, no Brasil é muito claro que não basta simplesmente mudar a lei para a gente mudar a realidade. A realidade é modificada com um trabalho de formiguinha. E eu acredito que são iniciativas como essa, então eu parabenizo pela iniciativa, agradeço imensamente, assim, por essa possibilidade de conseguir jogar mais um pouquinho dessa sementinha e, quem sabe, outras pessoas tenham a possibilidade de concretizar e, quem sabe, no futuro, tornar efetiva essa ideia de a gente conseguir combater o máximo possível a revitimização, não só de crianças e adolescentes, mas das vítimas de uma forma geral. Então, agradeço do fundo do meu coração por essa oportunidade. É uma grande honra, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. E você, nosso ouvinte, não esqueça então de nos seguir nos aplicativos de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio. E nos envie também suas sugestões de temas, dúvidas ou comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.